Muito obrigado, Pai, pelos teus cuidados, Senhor, de enviar os teus anjos, ó Pai, para impedir, Pai, todo ataque, Pai, toda seta, todo dardo, Senhor, que são lançados, Pai, toda obra, Senhor, de feitiçaria, de macumbaria, toda obra, Pai, oh Pai, de espírito, Senhor, que não louvam o teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, reveste os teus filhos e filhas. Ó Deus, brinda, Senhor, os teus filhos e filhas, Pai. Brinda, Senhor, os nossos parentes, familiares, amigos e irmãos. Brinda, Senhor, os nossos vizinhos, ó Pai. Brinda, Senhor, o teu povo, Pai. Porque, Pai, a obra não é nossa, a obra é do Senhor. E o Senhor pode tudo e todas as coisas. Nada acontece que não seja com a permissão do Senhor. Assim diz a sua palavra. Que não caia um fio de cabelo da nossa cabeça, que não seja com a permissão do Senhor. Não caia uma folha de uma árvore que não seja com a permissão do Senhor. Então, Deus, ordena aos teus anjos, dá ordem aos teus anjos, querubins, serafins, para vir, Pai, guerrear esta luta, esta batalha pelos teus filhos e filhas, Pai, pelo teu povo, porque a obra é do Senhor, e o Senhor jamais permitirá que a sua obra pare. Ó Deus, que os seus ensinamentos, que a tua palavra seja proclamada nos quatro cantos da terra, por causa de uns e outros, ou por causa de qualquer empecilho, tiros, ou por causa de confusão, o Senhor jamais impedirá, porque tudo isso vai passar, mas a tua palavra, ela permanecerá, ontem, hoje e para todo sempre. Então, Senhor, que se cumpra em cada um, em cada canto, nos quatro cantos da terra, a tua palavra, que as tuas promessas, que o teu propósito, Senhor, de levar, de pregoar o teu evangelho venha a ser concluído por todos aqueles a qual o Senhor escolheu, filhos e filhas, santos do Senhor, eleitos por ti, ó Pai, para fazer a tua obra aqui na terra. Assim, Senhor, cobre os teus filhos, Pai, abençoa cada um deles. Que o Senhor possa, Senhor, guardá-los, protegê-los, para que nenhum mal chegue até ele, para a honra e glória do nome de Jesus. Eis aqui, Senhor, pastor Carlos Salles, Pai, diante de ti, Senhor, mais uma vez, chegando, Pai, para te adorar, glorificar e exaltar o teu nome. Ó Deus, oferecendo a ti sacrifício, Senhor, de louvor, rendendo graças a ti, ó Pai, pela tua bondade, misericórdia, pelo teu amor, Senhor, ó Deus, pela tua fidelidade, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, pela tua fidelidade para conosco, Pai. Abençoa o teu filho, Pai, derrama sobre ele a tua unção, a unção do teu Espírito Santo, ó Pai, renova suas forças, restaura, Pai, em nome de Jesus. Tira, Pai, todo, Senhor, todo o peso do corpo. Tira, Senhor, toda a fadiga. Tira, Senhor, todo o cansaço. Tira, Pai, tudo aquilo que não louva o teu nome da vida do pastor Carlos Salles, para que ele venha, Senhor, engrandecer o teu nome em todo tempo, em toda hora, em todo lugar, e que as suas forças venham a ser renovadas pelo poder do teu Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, mais uma vez pela vida dele. Usa, Senhor, o teu filho conforme a tua vontade, conforme o teu querer, conforme, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para nós esta noite, através da vida do teu filho. Ó Deus, que o Senhor dê sabedoria, entendimento, discernimento, compreensão, para compreender todos os seus propósitos, a qual o Senhor tem colocado diante dele, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Obrigado a missionária Diva, obrigado a missionária Lucinéia. A paz do Senhor Jesus aos nossos amados irmãos, irmãs, que Deus esteja aí nos renovando a cada momento, a cada instante, que o Senhor esteja falando conosco, que o Senhor esteja nos ajudando de uma forma assim maravilhosíssima. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Oh, maravilhoso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus de nossos pais, né? Deus do universo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Amém? Aleluia. Eu quero, com os meus amados irmãos, buscar ao Senhor, colocar, aleluia, a nossa vida diante desse
tremendo Deus. Ele tem nos ajudado. E eu sou muito grato a meu Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Eu tenho vivido dias assim maravilhosos na presença do meu Deus. E eu, aleluia, tenho a alegria da salvação desse Deus tão importante para cada um de nós. Amém? Esse Deus que tem pronunciado as suas bênçãos sobre a minha vida, sobre a tua vida. Oh Deus de Israel. Aleluia. Glórias, glórias a Deus. Oh Deus de Israel. Vamos abrir nossas Bíblias. Glórias a Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 23. 2 Crônicas, capítulo 23. Da glória, igreja. Aleluias. Maravilhoso Deus. Todos acharam? Não. Não? Pode ir. Aleluia. Eu sei, passou. Aleluia. Achei que ela passou. Segunda Crônicas? Capítulo 23. Amém. Diz assim: Joiada, o sacerdote, unge a Joás como rei de Judá. Diz assim: porém, no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes de centenas, Azarias, filho de Jeroão, e Ismael, filho de Joanã, e Azarias, filho de Obed, e Maacéias, filho de Adaias, e Elisafate, filho de Zicri. Estes rodearam Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá, os cabeças dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém, e toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Esta é a coisa que haveis de fazer: uma terça parte de sacerdotes levitas que entram de sábado será formada de porteiros, e uma terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento, e todo o povo estará no pátio da casa do Senhor. Porém ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas. Aleluia. Os levitas que ministram, estes entrarão, porque santos são. Mas todo o povo guardará o preceito do Senhor, e os levitas rodearão ao rei, cada um com as suas armas na mão, e qualquer que entrar na casa morrerá. Porém, vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o Judá conforme tudo o que ordenara o sacerdote Joiada, e tomou cada um os seus homens, os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos chefes das centenas as lanças e os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, e a cada um com as armas na mão, desde, aleluia, a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar da casa, a roda do rei,
Então tiraram para fora ao filho do rei, e lhe puseram a coroa, e derramaram-lhe o testemunho, e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos ungiram, aleluia, e disseram: viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo, que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor, e olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna, à entrada, e os chefes, aleluia, e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, aleluia, e tocava trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos, músicos, e davam a entender que se deviam cantar louvores. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição! Porém o sacerdote Joiada tirou para fora os capitães que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá a espada. Porque dissera o sacerdote: não matareis na casa do Senhor. E eles lhe lançaram as mãos a ela, e foi à entrada da porta dos cavalos da casa do rei, e ali a mataram. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo. E as Sagradas Escrituras, ela tem nos ensinado demais. E nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar buscando. Eu tenho falado já de largo tempo a respeito de nós estarmos buscando a presença do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo vai fazer com que nós venhamos caminhar. E esse caminho que o Senhor tem dado a cada um de nós, com a presença do Espírito Santo na minha vida e na tua vida, esse mesmo Espírito não vai deixar com que eu desvie, com que você desvie. Então, quando nós lemos a respeito do que nós vimos aqui, Joiada, o sacerdote, unge a Joás como rei de Judá. E a gente lê o capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 15. Se a gente lê simplesmente conforme nós lemos, nós não vamos entender do que se trata. Mas nós precisamos fazer uso das Sagradas Escrituras para que o Espírito Santo do Senhor venha nos revelar aquilo que Ele quer para conosco. Se eu disser a você que morreu o rei filho de Atalia, ou de Atália, e sabe o que fez essa senhora? Ela matou todos os seus netos para reinar no lugar dos netos. Ela sabe o que fez? Ela viveu uma vida longe do Senhor. Ela viveu, aleluia, desejando sempre estar longe do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você ver, vai acontecer que Acasias reina e é morto por Jeu. E aqui diz assim: Atalia manda matar a família real, mas Joás escapa. Então, o capítulo 22 diz assim: os moradores de Jerusalém fizeram o rei Acasias, seu filho mais moço, no seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos, e assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. E era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe. Quando fala andou no caminho da casa de Acabe, esse fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então ele andou, aleluia, nos caminhos da casa de Acabe, porque a sua mãe
era sua conselheira para, aleluia, proceder impiamente, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram os seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou no seu conselho, e foi-se Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote, aleluia, Ramote de Gileade. E os sírios feriram a Jorão, e tornou, aleluia, a curar-se em Jezreel, das feridas que lhe, aleluia, das feridas que se lhe deram junto a Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Azarias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias, para que viesse a Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão contra Jeu, filho de Nissi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeu juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. E depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram, e o trouxeram a Jeu, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: filho é de Josafá, que buscou o Senhor com todo o seu coração, e não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou dentre os filhos do rei, a quem essa Atalia matava, e os pôs com sua ama na câmara, aleluia, nos leitos, e escondeu. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, escondeu de Atalia, de modo que não o matou, e esteve com eles, aleluia, escondido na casa de Deus 6 anos, e Atalia reinou sobre a terra. Então Atalia era má, ela mandou matar todos os seus netos, e esse o sacerdote Joiada, esse sacerdote escondeu, e a tia dele, que era a esposa do sacerdote, também escondeu a Joás, e ali o guardou para que ele não fosse morto pela sua avó, porque segundo a promessa do nosso Deus, a descendência de Davi reinaria em Judá, e ele, conforme tinha sangue real, ele tinha que reinar. Mas Atalia, ela matou a todos, e ali, esse nome difícil, né? Dessa irmã dele, escondeu, e o sacerdote escondeu, e ali Atalia não matou ele. Depois de 6 anos escondido, agora eles colocam, o sacerdote coloca a coroa sobre a cabeça dele, e ele começa a reinar. E aquele que está, como se diz assim, ajudando a Joás, é o sacerdote Joiada, está sempre junto com ele, está sempre ali orando, clamando, observando a palavra de Deus. E ali Atalia morre, para que as coisas de Deus venham se reestabelecer. Nós precisamos matar a Atalia de nossa vida, as coisas que estão dando errado, as coisas que estão verdadeiramente tirando a minha vida, a tua vida do foco da presença de Deus.
Atalia precisa morrer, para que o reino de Deus seja reestabelecido, para que as coisas dentro da casa do Senhor venham ficar nos conformes, porque ela trazia só coisas que não agradavam a Deus. E aí Atalia precisava realmente morrer, e nós precisamos entender isso. E é isso que eu disse para os amados irmãos: se a gente ler somente esse trecho que nós lemos, nós não vamos entender. E a gente fala assim: por que matou Atalia? Porque ela fazia o que era mal aos olhos do Senhor, porque tudo que ela fazia era andar contrariamente à vontade de Deus. E muitos, amados irmãos, têm escolhido andar contrariamente à vontade de Deus, cumprindo os seus próprios desígnios, a sua própria vontade. Mas não é assim que devemos proceder. Nós devemos proceder fielmente diante do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Então, dando continuidade para vocês entenderem, diz assim: o pacto que Joiada ele fez, diz assim, no versículo 16 do capítulo 23, e Joiada fez aliança entre si e o povo, e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal. Essa casa de Baal estava dentro da casa do Senhor. Então agora, quando a Atalia morre, entra o sacerdote e todo o povo e derrubou, aleluia, eles quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, o sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então, tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, porque a casa de Deus, segundo o coração de Davi, que colocou nas mãos de Salomão, ele consagrou a casa do Senhor. E agora aqueles que não querem observar aquilo que Deus tem para a vida deles, eles trazem coisas, o costume de outros povos e colocam dentro da casa do Senhor, mas não era da vontade de Deus. E nós precisamos entender na nossa vida o que não é da vontade de Deus. Nós precisamos nos livrar disso. Aleluia, Pai. Nós precisamos então estar renovando os altares do Senhor que estão dentro de nós a cada dia, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas quantas pessoas, meu amado irmão, minha amada irmã, têm distorcido a verdade? A gente olha a política aí, quando os políticos, os prefeitos, os governadores, presidentes, cada um garfando o outro, falando: achei um podre teu, agora eu vou jogar no ventilador. Achei um podre teu, agora eu vou te detonar. E as propostas de governo, elas ficam cada vez mais distantes. E aí a gente não vê a coisa boa dentro do coração das pessoas, mas as pessoas estão cada vez com a palavra de destruição dentro da sua boca. Não, eu tenho que destruir ele, se eu quiser ganhar eu tenho que destruir ele. Mas não é essa a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós venhamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar andando com o coração limpo diante desse Deus. Porque o Senhor não se agrada quando nós detonamos um ao outro. E o Senhor fala que nós somos servos uns dos outros, então nós temos que abençoar. Nós não podemos de maneira nenhuma destruir um ao outro. Não é a vontade do Senhor. Então, aqui diz, e no versículo 18, Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, debaixo das mãos dos sacerdotes, os levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecer os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a sua instituição. A instituição de quem? De Davi. E aí, quando vocês olham para o texto, vocês têm que prestar bem atenção, porque agora diz que esse Joás, ele é ungido rei, mas ele tem 6 anos de idade. Quem é o tutor de Joás? É Joiada. Quem é Joás? Joás é o rei. Joiada é o quê? O sacerdote de Deus. É o homem da casa de Deus.
E agora, o que ele está fazendo? Segundo o rei, que ele é o tutor, ele sabe o que é certo a fazer. E sabendo o que é certo a fazer, ele restitui tudo aquilo que se deve fazer dentro da casa do Senhor. Ele ordena os louvores dentro da casa do Senhor. Aleluia. Ele ordena os sacrifícios que se faziam. Ele agora começa a observar os ritos que Davi deixara ali, e Salomão ordenou através da construção do templo e da casa do Senhor. No versículo 19 diz assim: e pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. Olha para ver, ele está dizendo que agora ordenou para que ninguém entrasse de qualquer maneira dentro da casa do Senhor, mas que entrasse dentro da casa do Senhor aqueles que fizessem verdadeiramente aquilo que era necessário fazer. O que era necessário fazer? Ele saía de cidades remotas, cidade grande, e a casa do Senhor em Jerusalém e Judá. Ali o que acontecia dentro da casa do Senhor? Eles vinham de longe. Quando ele chegava na casa do Senhor, tinha os tanques onde ele se banhava, uma roupa que ele trazia separada na mochila ou no embornar, conforme diz lá em Minas. Eles trocavam aquela roupa e entravam dentro da casa do Senhor limpinho. Não entrava dentro da casa do Senhor de qualquer maneira. Vinha com sacrifício para sacrificar pelos seus pecados perante o Senhor. Era isso, aleluia, que eles faziam. Então, no versículo 20 diz assim: e Joiada tomou os capitães de 100 e os poderosos e os que tinham domínio sobre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei, aleluia, da casa do Senhor, e entraram na casa do rei pela porta maior, e assentaram, aleluia, o rei no seu trono. E todo o povo da terra alegrou, a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia a espada. Então, eles mataram, aleluia, o pecado. Eles destruíram o pecado. E agora, todas as coisas se reestabeleceram dentro da casa do Senhor. Nós precisamos então, em nome de Jesus Cristo, deixar com que todas as coisas elas venham, aleluia, fazer com que sejam uma bênção, aleluia, dentro da casa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas agora chega um certo tempo que o sacerdote Joiada, o que acontece com o sacerdote Joiada? O sacerdote Joiada, ele morre. Entenderam? O sacerdote Joiada, ele morre. E agora o rei, ele já é adulto. E agora, no versículo 24, a partir do versículo 17, vai dizer assim: porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei. E o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então veio a grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Porém, enviou profetas entre eles para fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho, aleluia, do sacerdote Joiada, ele também agora sacerdote. Joiada, o qual, Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis o mandamento do Senhor, portanto não, aleluia, prosperareis, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandato do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou das beneficências que Joiada
pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. Então o que aconteceu? O sacerdote Joiada viu que essa mulher aí, a Thalia, né, essa mulher miserável, ela vai e mata todos os filhos. Agora Joiada, ele protege e guarda, e ele protege, e o filho, ele tem a oportunidade de crescer e reinar. Agora morre o sacerdote, e agora ele não dá ouvido mais às leis e à vontade do Senhor, mas ele coloca o seu coração naquilo que não é da vontade do Pai, e ele dá ouvidos àqueles que estão andando na prostituição, na idolatria, no erro. Quando ele dá ouvido, o Senhor manda aquele que era filho do sacerdote Joiada, Zacarias, e ali ele conspira contra Zacarias, filho do sacerdote, e mata o filho daquele que salvou a sua vida. É uma coisa assim tremenda, meu amado irmão, e nós precisamos entender que em todo o tempo, quem está com os olhos atentos a tudo que tem acontecido? Deus. Deus está atento a tudo que tem acontecido. E Ele usa quem aí? Ele usa o sacerdote. Enquanto o sacerdote estava vivo, as coisas estavam mil maravilhas. Quando o sacerdote morre e já é adulto, Joás, ele começa a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. É isso que eu estou falando com vocês. E nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo, porque muitas vezes nós temos nos encostado em alguém tem andado direito na presença do Senhor, é uma mãe, é um pai, é um irmão, uma tia, e a gente tem caminhado com eles. Não, minha mãe está me puxando aqui, pega a sua Bíblia, vamos para a igreja, meu filho, e o filho continua caminhando. Mas a mãe morre, o filho perde a caminhada porque a mãe morreu, ou tio, ou tia, ou alguém. Nós não podemos perder, nós temos que ter uma vida velada pelo Espírito Santo e falar assim: olha, hoje eu não mais tenho a dependência de uma mãe, de um pai, ou de alguém, ou do próprio pastor, mas a minha fé é única. A gente olha no capítulo 4 de João, que fala sobre a mulher samaritana, e ali ela vai até a cidade, depois que Jesus palestra com ela, chega nos portões da cidade, ela fala: eu encontrei um homem que tem falado tudo que eu tenho feito em toda a minha vida. Por acaso não é este o Cristo? E aqueles homens deixaram todos os seus afazeres e foram correndo aonde estava Jesus. E ali eles ouviram Jesus numa sabedoria tão grande. E ali eles falaram com Jesus: olha, Jesus, não vai embora hoje não, mas fica mais um tempo aí conosco. E Jesus ficou mais 2 dias com eles. E aí eles olharam para a mulher samaritana e disseram assim: não é mais pelo que você diz para nós a respeito dele, mas nós próprios temos ouvido dele, e nós cremos que ele é o Filho de Deus. Nós precisamos ter isso nos nossos corações. Não é porque eu tenho recebido motivação do meu pastor, não é que eu tenho recebido motivação da minha pastora, do meu irmão, da minha irmã, de uma mãe, de um pai, ou seja quem for, mas é porque eu o amo e eu recebo no meu coração, porque eu testifico que ele é tudo para mim. Quantas pessoas, amados irmãos, se a esposa deixar de caminhar e não caminha mais? Quantas pessoas, se o filho deixar de caminhar, a mãe não caminha mais, e assim por diante. Nós precisamos entender que no texto aqui que nós estamos vendo que enquanto Joiada era vivo, o sacerdote, ali caminhava Joás, rei, e fazia o que era reto diante dos olhos do Senhor. Morreu o sacerdote, Joiada se desviou do caminho, ou melhor dizendo, Joás se desviou do caminho. Ele se desvia e ele faz o que era mal diante dos olhos do Senhor, e até mata o filho daquele que foi o salvador da vida dele. Ele não guardou as beneficências que Deus fez na vida dele através do sacerdote, mas ele
procurou fazer o que era mal, ele pagou o bem com o mal. E aí, diante do Senhor, isso é terrível, amados irmãos. E aí, a gente vê que após tudo isso que acontece, agora vem o inimigo e ele é morto. Ele fica ferido e ele vai ser morto por causa do pecado dele. E nós precisamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Quando nós olhamos aí, a gente vê assim, a epígrafe do texto, no capítulo 24, versículo 23, vai dizer assim: o juízo de Deus sobre a vida de Joás. E sucedeu que no decurso de um ano, que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco, na Síria, porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, preste bem atenção, com poucos homens, contudo o Senhor, aleluia, deu nas suas mãos um exército grande, de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Assim executaram o juízo de Deus contra Joás, e retirando-se dele, porque em grande enfermidade o deixaram, seus servos conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama, e morreu, e sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. E estes foram, aleluia, que conspiraram contra ele: Zabade, filho, aleluia, de Simeate, Amonita, e Josabade, filhos de Sinrite, a Moabita. E quanto aos seus filhos, e a grandeza do seu cargo, que lhes impôs, e o estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito no livro da história dos reis, e Amazias seu filho reinou em seu lugar. Então, nada que nós venhamos fazer diante do glorioso Deus de Israel fica impune. Nós precisamos entender isso. Se nós temos um caminho a seguir, nós precisamos entender que nós não podemos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Tudo está escrito no livro da vida. Tudo, meu amado irmão, o Senhor está atento. E nós precisamos saber, essa semana eu andei um pouquinho ocioso, e o Senhor falou bem firme no meu coração: eu não sou Deus na tua vida? Confia, apenas confia. Apenas confia. E eu ajoelhei e orei. Se vocês pensarem que foi 1 hora, 2 horas, não, poucos minutos, nem 10 minutos. Ali eu orei ao Senhor e falei: Senhor, olha, essa situação, me perdoa, porque eu estou ocioso e tal, mas eu creio na tua palavra. Eu sei que o Senhor já me deu isso é meu. Eu não posso, de maneira nenhuma, estar perdendo o que o Senhor me deu. Orei ao Senhor e tinha certeza do que o Senhor tinha me dado, porque o Senhor, Ele fala para mim, Ele fala para você: se você andar fielmente na presença do Senhor, não abrir da tua boca, Ele vai chegar ali e vai te responder, e Ele vai ser fiel naquilo que você estiver diante dele pedindo. Aleluia. Com toda certeza no mundo. Não precisa se preocupar, Deus, Ele vai fazer isso. E no outro dia, que é hoje, eu fui ao encontro. Eu falei: eu não posso ficar parado. Eu já tinha estabelecido no meu coração de um encontro daquilo que eu precisava estar conversando, pessoas que eu precisava conversar.
É pessoas que algo que Deus me deu estava na mão delas. E eu precisava conversar. E antes de eu sair, eu tinha um orçamento para fazer 9 horas da manhã. Antes de eu sair, a pessoa me ligou e falou assim: a gente precisa conversar, vem cá. Eu falei: é Deus por ir. Deus por ir. Cheguei lá, tudo se resolveu segundo a vontade de Deus. Aleluia. Deus falando assim: eu não sou fiel na tua vida. Eu não sou fiel na tua. Falei: é, Senhor. É. Então, nós precisamos ter isso para com Deus. Aleluia. E às vezes, amados irmãos, a gente está tão fraco na presença do Senhor, e as pessoas garram na nossa mão e falam: vamos. E a gente fica 1 ano, 2 anos, entra ano e sai ano. E a gente vai meia pedra, meio tijolo, meia pedra, meio tijolo. Não pode, a gente precisa deixar com que o Espírito Santo ele venha estabelecer morada em nós. Aleluia. A gente precisa deixar com que a obra do Senhor ela venha verdadeiramente produzir frutos dentro de nós. E às vezes a gente, por causa de desconfiança, por causa de situações difíceis, a gente deixa de progredir dentro da casa do Senhor. Essa semana eu estava falando com Deus e eu preguei essa palavra várias vezes essa semana. Essa palavra está lá em Neemias capítulo 2, Neemias capítulo 2, Neemias capítulo 4, Neemias capítulo 13. Está lá que chega Neemias diante do rei Artaxerxes, e ele diz assim, a palavra diz que ele era copeiro diante do rei. E aí ele pega o vinho, porque o copeiro ele bebe o vinho antes, para ver se tem veneno, né? Se tiver veneno, alguma coisa, ele morre pelo rei. E Neemias ele se apresenta diante do rei, mas Neemias ele está diante do rei, ele está com o rosto triste. E o rei fala que a tristeza que ele está não é outra coisa, tristeza de coração. E aquilo, ele fica perturbado, porque não pode aparecer triste perante o rei. Ele fala que foi a única vez que ele aparece triste diante do rei. E o rei fala: por que tu está triste? E ele diz assim: como posso eu estar alegre se a casa do Senhor, Jerusalém, está queimada a fogo? Os portões da cidade da casa do Senhor estão queimados a fogo. A cidade santa, os portões estão queimados a fogo. Os muros estão com brechas e a cidade está em ruína. Como eu posso estar alegre com isso? Aí no capítulo 4 vai dizer que Sambalate, Tobias, eles falam assim: o que vieram fazer esses fracos judeus? Acham que vai acabar num só dia de construir os muros de Jerusalém? E chega lá Tobias e fala assim: olha, se eles construírem, sabe o que vai acontecer? Vai vir uma raposinha e vai derrubar o muro deles. Esquenta a cabeça não. E aí a gente vê, amados irmãos, coisas tremendas. Por que, pastor Carlos? Porque você está vendo que um homem que é uma pessoa escolhida por Deus, porque Deus escolhe a minha pessoa, escolhe a tua pessoa para se preocupar com as coisas dele. Aleluia. E ali Neemias preocupado, mas quando ele chega na cidade santa, ele encontra pessoas que querem que a cidade santa continue destruída. Quantas pessoas, amados irmãos, querem tirar vantagem da destruição que está sobre a tua vida? O teu ministério está derrubado, o teu ministério está caído, o teu altar está quebrado. As pessoas falam assim: continua assim, tem uma cervejinha aqui, venha tomar com a gente. Tem uma festinha aqui, venha cá. E aí, chega lá, tem uns homens bonitos aqui, paquera aqueles homens ali, olha como é que está. Aí as mulheres vai paquera, os homens paquera, daqui a pouco teu casamento está destruído. As pessoas, isso mesmo, amiga, isso mesmo, amiga. Tem que aproveitar enquanto está vida, você não está morta, aproveita. Mas está destruindo o altar do Senhor, está destruindo a tua vida ministerial, o teu sacerdócio está sendo destruído.
E aí, é o que acontece aqui. A gente olha Sambalate, a gente olha Tobias, ele querendo destruir um ânimo que o Senhor coloca no coração de Neemias. Agora, se você prestar bem atenção o que vai acontecer no capítulo 13 de Neemias, você vai se surpreender. Vai dizer assim, no capítulo 13, naquele dia, leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, e achou escrito nele, que os amonitas, os moabitas, não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão, para os amaldiçoar. Ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disso, Eliasabe, agora, ou melhor dizendo, Eliasibe. A gente olha que Eliasibe agora, ele é o sacerdote da vez. Diz assim, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do Senhor, da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com quem? Com aquele que era o inimigo de Israel, Tobias. Ele se aparentou com ele. Agora ele faz uma casa, uma cama. Imagina você que agora está escrito aí, uma câmara grande, é uma cama, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, os incensos, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que ordenara para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém. Quem está falando? Neemias. Porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei, e vim a Jerusalém, e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara no pátio da casa de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenei-o que purificaram a câmara, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de manjares, o incenso, e também entendi que o quinhão dos levitas se lhe não davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido, cada um para a sua terra. Restabelece a casa do Senhor, traz os levitas, traz todos eles. E o outro agora traz um inimigo para dentro da casa do Senhor. Nós precisamos entender qual o tipo de sacerdote nós somos. Aquele que traz o inimigo para dentro da casa do Senhor, ou aquele que tira o inimigo de dentro da casa do Senhor. E aí, você pode olhar para mim e falar, pastor Carlos, mas eu não tenho trago nenhum inimigo para dentro da casa do Senhor. A casa do Senhor é o teu coração, é a tua vida hoje. O que você tem trago para dentro da casa do Senhor, que é a tua vida, o teu corpo, é o templo do Espírito Santo. Quando você traz porcaria, quando você bebe uma cachaça, bebe uma cerveja, quando você olha com teus olhos malignos para um homem e fala, que gostoso, ou uma mulher, que gostosa, você está trazendo algo ruim para dentro da casa do Senhor. A gente precisa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar, Senhor, eu quero andar conforme a tua vontade, não mais conforme a minha vontade. Eu quero que o teu reino seja restabelecido dentro de mim. Eu quero andar conforme a tua vontade, não a minha vontade, porque a tua vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente olha que no capítulo 4, o que está acontecendo aqui em Neemias, no capítulo 4, vai dizer dessa maneira, para vocês entenderem o que o Senhor quer falar conosco. No capítulo 4 diz assim,
os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificava o muro, ardeu em ira, ele ficou indignado. Diz assim: se indignou muito, escarneceu dos judeus e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão a Cabaluão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique vindo uma raposa, derrubará facilmente o muro. Então, agora, quando ele volta para a cidade, depois dele ter com o rei, ele lê a palavra do Senhor e diz: naquele dia se leu no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou escrito que os amonitas, os moabitas, não entrassem jamais na congregação de Deus, porque tinha saído ao encontro dos filhos de Israel, Capítulo 3. não com pão, mas antes assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Todo 4. E muitas vezes, amados irmãos, é isso que tem acontecido, e nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoar aqueles que Deus abençoou. Nós precisamos abençoar quem Deus abençoou. Nós não podemos amaldiçoar. E muitas vezes, amados irmãos, as pessoas, talvez o próprio irmão teu, o próprio crente fala assim: essa obra não vai crescer não. Ela fala: isso não vai avante. E está torcendo ali para que você não cresça. Fala mal de você. Não foi isso que Deus colocou nos nossos corações. Está em Tiago capítulo 3. Da mesma fonte não pode correr água doce e água salgada. A tua língua não pode ser uma língua de bênção e uma língua de maldição. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, falar por que eu fui chamado. Eu sou o sacerdote real, e esse meu sacerdócio, ele precisa edificar a casa do Senhor. Ele precisa estabelecer aquilo que Deus tem de melhor para o seu tempo. Amém. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer isso. Amém. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar: Senhor, eu quero que o Senhor me use. E às vezes, amados irmãos, a gente passa algumas dificuldades no ministério, mas quando as dificuldades vêm, o Senhor fala: quieta, fica quietinho aí. É como se tivesse um leão à espreita. Aí você deixa, você fica quietinho, você não faz barulho. Aí ele vem com a patinha dele quebrando os gravetos e vai, aí você está vendo ele e você fica quietinho, daqui a pouco ele vai embora. Resistiu o diabo, ele fugirá de volta. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, saber que nós temos um Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar assim: olha, Senhor, que a Thalia venha morrer, que esses utensílios que Tobias trouxe para dentro da casa do Senhor, fazer igual Neemias, esses utensílios, eles precisam ser lançados fora. Eles não podem permanecer dentro de nós. Nós precisamos falar: sai fora, Monita, sai fora, Moabita, aqui não. A gente precisa restabelecer aquilo que Deus nos deu. Glória a Deus. Coragem, empenho, dedicação. Aleluia. E muitas vezes, amados irmãos, no decorrer de ano, no decorrer do tempo, nós vamos desanimando, nós vamos esquecendo aquilo que Deus fez por nós. Nós não observamos mais aquilo que é reto, aquilo que é de acordo com a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, falar: Senhor, seja restabelecida a tua vontade na minha vida, que teu altar seja reparado, que eu venha, em nome de Jesus, olhar para o Senhor e falar: Senhor, a minha vida é tua. Aleluia. O Senhor pode fazer toda a diferença. Eu não me importo, eu te amo. Eu quero que tudo que
o Senhor planejou venha a ser executado na minha vida. A gente precisa, amados irmãos. A gente não pode desanimar. Quando a gente olha para uma palavra dessa, a gente olha uma avó matando seus netos por ganância. A gente vê uma avó agora, por causa de riqueza e por causa de prostituição. Porque quem faz aquilo que é errado, quem faz aquilo que é certo, paga um preço, mas quem faz aquilo que é errado, vive de qualquer maneira. Fala assim, tem um homem à vontade. Imagina uma vovó enxuta aí, né? Fala assim, não, tem um homem à vontade, eu vou bagunçar. Tem essa coisa ruim, eu trago para dentro da casa do Senhor. A gente precisa falar assim, não, essas coisas ruins, ela tem que estar bem longe. Eu preciso me santificar. Eu preciso restaurar a casa do Senhor. Eu preciso ser uma bênção na presença desse Deus. As pessoas acham muito mais fácil viver uma vida de qualquer maneira do que viver uma vida santa diante da presença do Senhor. E muitos têm se machucado, muitos têm sido mortos por causa disso. E nós precisamos saber que Deus, Ele tem o melhor para a minha vida, o melhor para a tua vida. Nós precisamos, em nome de Jesus, falar, Senhor, o Senhor é tudo em mim. E eu quero, Senhor, permanecer na tua vontade. Amém? Ficamos de pé, vamos estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te adoramos, ó Pai, em espírito e em verdade. E nós dizemos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor é santo. E o Senhor tem, Senhor, ministrado sobre as nossas vidas, Pai. Oh Deus, cuida de nós, ó Pai. Ah Deus, traz, Deus, aquele alerta, Pai, porque, aleluia, às vezes, Deus, nós olhamos, ó Pai, de uma forma assim, diferente, para aquilo que tem acontecido nos nossos dias. A gente tem visto esses pontos de fogo aí, e uns viram de uma forma, mas outros podem ver de outra. Aleluia. Porque a tua palavra diz, Senhor Deus, aleluia, que agora Eliseu ora para que o Senhor abra os olhos de Geazi. Ele viu carruagens e cavalos de fogo. Ah Deus, quando eu vi isso, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. E eu contemplei essa situação, Senhor Deus, porque sei que o Senhor transforma maldições em bênçãos. Aleluia. Eu vi, Senhor Deus, como fosse o fogo do Teu Espírito Santo, ó Pai. Aleluia, Pai. Em cada lugar, Senhor Deus, em cada foco, ó Pai. Glória a Deus. Ah, Deus do céu, nós precisamos tirar o melhor, ó Pai, daquilo que tem se apresentado diante de nós. Aleluia. E eu creio, Senhor Deus, que o Senhor tem o controle, Pai, de todas as coisas nessa terra. Nada, Senhor Deus, foge do Teu controle, Pai. Oh, Deus de Israel. Então, Senhor Deus, que esse mal, ó Pai, aleluia, que muitos têm enxergado, eu quero, Senhor Deus, enxergar, Senhor Deus, que esses focos de fogo, ó Pai, seja, Senhor Deus, os focos de fogo do Teu Santo Espírito, da Tua sagrada presença, Senhor Deus, do Teu controle, ó Pai, sobre, Senhor Deus, todo esse corpo celeste, Pai. Sei, Deus, que nada, Senhor Deus, sai, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, das Tuas mãos, ó Pai. Mas quando nós, aleluia, colocamos no nosso coração, Senhor Deus, uma palavra, Pai, e a gente não pode, Pai, desistir dessa palavra nunca, Pai, de Isaías capítulo 55, versículo 11, porque diz assim será a palavra que sair da minha boca. E eu lembro, trazendo nesse mesmo versículo, Senhor Deus, que a nossa boca tem poder de vida e tem poder de morte. Aleluia. Assim será a palavra que sair da minha boca. Aleluia. Ela não voltará para mim vazia, mas ela cumprirá todo o propósito para o qual ela foi enviada. Glória a Deus. Ah, Deus do céu. E a minha boca, Senhor Deus, vem professar nesta noite, ó Pai, que o Teu reino seja restabelecido nessa terra. Que o Senhor venha, Pai,
em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, ajudar o teu povo, ó Pai, porque diz a tua palavra, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus. E assim, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Aleluia. ah Deus, que as pessoas venham te adorar, ó Pai, venham te buscar, ó Pai, Aleluia. que a Thalia, ela venha morrer, ó Pai. Oh Deus, que os utensílios, Senhor Deus, aleluia, que estão dentro da casa do Senhor indevidamente, ó Pai, venha, Senhor Deus, ser lançado Em fora. nome de Jesus. Mas que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fazer com que nós sejamos, ó Pai, lavrados, remidos e transformados Aleluia. Glória a pelo Deus. poder do Teu nome. Aleluia. Nós venhamos ser uma bênção nas Tuas mãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós oramos, ó Pai, Aleluia. pedindo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha curar, Pai, Amém, Senhor. que o Senhor venha libertar, Liberta. que o Senhor venha, Senhor Deus, com as Tuas mãos potentes, ó Pai, sobre os Teus filhos e filhas, ó Pai. Aleluia, Deus. Nós te pedimos encarecidamente, Pai, que Teu Espírito Santo esteja nos renovando, ó Pai, aleluia, na saúde, ó Pai, e seja nos renovando espiritualmente, Pai, e seja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus. Levante as suas mãos para estar recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, e assim que as consolações do Espírito Santo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam: Amém. se Deus é por nós, Quem será contra nós? até aqui, Nos ajudou o Senhor. por causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. operando Deus. Quem impedirá? Maranata. Ora vem, Uma Senhor salva de Jesus. palmas para o Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Uma boa noite, um bom descanso. Um abraço para todos vocês, em nome de Jesus.